Salve a todos com a paz e a graça de Jesus Cristo, dando continuidade aqui esse vídeo para vocês aí nas redes sociais. Nós estamos tratando-se do caráter cristão, né? Nós estamos tratando de aperfeiçoamento do santo, aperfeiçoamento da igreja, né? Aperfeiçoamento do caráter da igreja. Nós estamos vivendo em um mundo aí que de um caráter coletivo distorcido para o mundo, né? E isso entrou na igreja e nós precisamos combater isso para que a igreja, os santos, né? Volta a ter o caráter de Cristo. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos 13: toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Queres tu, pois, não temeres a autoridade? Faze bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que eles estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Amém? Glória a Deus, aleluia. Veja bem, quem assistiu o vídeo passado e assistir essa agora vai pensar, ver essa leitura vai dizer, mas há contradição na Bíblia. Porque no vídeo passado, a gente vemos ali em 1 Coríntios capítulo 6, né, aonde a palavra de Deus nos exorta profundamente, né, nos doutrina profundamente a não ir ao juízo do ímpio, ao juízo do mundo, trata ali o juízo do mundo como ímpio. Então, nos doutrina para não usarmos o juízo do mundo, mas resolver o nosso problema dentro da igreja, o nosso problema interno de irmão com irmão, dentro da própria igreja, porque está falando da igreja. E aí, se nós olharmos para o vídeo passado, 1 Coríntios capítulo 6, e olhar aqui para Romanos capítulo 13, nós vamos achar que há divergência bíblica, há aí problema de doutrina dentro da Bíblia. Vamos achar que num lugar para lá, para os coríntios, vale uma coisa, para os romanos vale outra. Mas na realidade, nós temos que olhar para os contextos bíblicos para nós compreender o que estava falando. Lá se tratava única e exclusivamente da igreja. Os problemas ali de juízo tratavam-se exclusivamente de irmão para irmão, de membro do corpo de Cristo para membro do corpo de Cristo, para a igreja, né? Então a igreja não pode pegar seus problemas e levar para resolver ao juiz do mundo, ao juiz ímpio, mas sim aos próprios irmãos, né? A própria igreja tem a sabedoria do Espírito Santo para resolver os problemas internos da igreja. Agora veja bem, aqui se nós não olharmos o contexto, nós não vamos compreender. Se olharmos para o verso 18 do capítulo 12, né, que está nesse contexto aqui, do 13, diz assim: se for possível, quando tiver em vós, tende paz com todos os homens. Então veja bem, se o pastor chegar na sua igreja e dizer assim: irmão, se possível, tende paz uns com os outros, tá difícil, porque se não há paz dentro da igreja, se os irmãos não têm paz uns com os outros, então não tem unidade, não está na mesma unidade de Deus, não é igreja. Então é o mundo já está completamente dentro da igreja. Se não tiver paz dentro da igreja, porque há o mundo e não há Deus na igreja, mas há o mundo. Então a igreja ela precisa ter paz, a igreja é aquela que tem paz uns com os outros. Então quando nós olhamos para o contexto dessa palavra aqui que está dizendo se for possível, quando possível estiver em vós, tende paz com todos os homens. E aí completa: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor.
Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então veja bem, no contexto aqui da palavra, que a qual está dizendo aqui, né, que temos de ir perante os juízos desse mundo, está tratando de relacionamento do cristão, relacionamento da pessoa que é igreja, né, com pessoas que não são igreja, com pessoas do mundo. Então, sim, nesse relacionamento, nós vamos levar perante ao magistrado, né, vamos levar perante ao juiz que julga as questões desse mundo. Porque aquilo que nós podemos resolver antes de chegar ao juízo é tudo o que precisamos fazer. Mateus capítulo 5, Jesus é bem claro: se tiver algum problema, deixa a sua oferta, vai lá, resolve o problema com seu adversário, né? Faça com ele um acordo enquanto estiver no caminho, e para depois trazer sua oferta. Então vejamos bem, aquilo que nós podemos fazer acordo, nós devemos fazer. Então, se possível, tente paz com todo mundo. Se possível, fazer um acordo com todo mundo, temos paz, e não precisamos ser levados a juízo, né? Quando nós somos levados a juízo, levamos alguém nos leva, é porque houve um conflito que não houve paz, né? Isso não está tratando da igreja, está tratando do nosso relacionamento com as pessoas do mundo. Então não há contradição dentro da Bíblia. Uma coisa que nós temos que aprender: se houver alguma divergência de um texto bíblico, de um texto para o outro, nós temos que buscar onde está o erro, porque o erro está no nosso entendimento, mas não na Bíblia. A Bíblia não existe contradição, a Bíblia ela é a verdade absoluta. Então, quando nós vemos em 1 Coríntios 6, chamando o juizado aí de ímpios, né? Ali está sendo doutrinado a igreja em si. Quando aqui em Romanos trata-se de obedecer ao juizado, né? De ser levado diante do juizado do mundo, está tratando o nosso relacionamento com as pessoas do mundo. Nós somos igreja, às vezes não é possível ter paz com todo mundo, às vezes somos obrigados a estar diante de um juiz, diante de um magistrado. E aí eu quero trazer algo aqui que não vai dar tempo nesse vídeo, vamos completar no outro vídeo. Mas veja bem, as pessoas olham esse texto para dizer que as autoridades são constituídas por Deus, é Deus que coloca os governos. Aí como vai, e não fala só de autoridade, fala também de governo, inclui os governos, né? Que é Deus que coloca os governos. E nós vamos ver aí que a teologia, ao afirmar isso, essa teologia aí oficial, ela rasga os contextos, ela descontextualiza esse texto. Isso nós vamos ver no próximo vídeo, que a paz e a graça de Cristo esteja com todos vocês.